Olá! A primeira reunião de trabalho da CPMI das fake news foi marcada pela obstrução feita por parlamentares ligados ao governo. A ideia era debater o plano de trabalho elaborado pela relatora, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. O plano foi simplesmente apresentado. Como toda CPI, esse começo sinaliza que o embate deve ser uma constante. Para avaliar o que esperar dessa comissão, eu recebo hoje o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará. Senhora, senhor, muito obrigada pela participação, pela presença no nosso programa. Deputado Coronel Tadeu, eu começo pelo senhor. O que aconteceu logo no primeiro dia do trabalho da CPMI? Olá, Maristela, como vai, Luiziane? Realmente nós tivemos uma sessão bem agitada, bem tumultuada, e eu espero que não continue dessa forma, obviamente, né? Uma das nossas deputadas, a deputada Carolina de Tone, ela solicitou uma inversão de pauta, solicitou leitura da ata, e parece que não foi atendida no seu pleito, no requerimento, e realmente acabou uma situação tumultuada, uma situação que para mim já é comum. Eu vivi isso dentro da CCJ no começo da reforma da Previdência, e a gente acabou não conseguindo fazer nada, só que do outro lado, né? Exatamente, eu vivi o papel contrário agora, né? O debate faz parte do embate, né? É um tema polêmico, fake news, né? Tá muito em moda hoje, ninguém sabe direito o que é fake news, e de forma que a gente depois nos reunimos com o Ângelo Coronel, o senador, que é o presidente da comissão, fomos para os bastidores, e de uma forma bem elegante nos ajustamos, e tenho certeza que as próximas sessões agora elas vão transcorrer com o embate, que é o que precisa ser feito, né? Com o embate, com o debate, né? Vamos discutir esse tema, esmiuçar, ver o que a gente pode contribuir, e as próximas vão andar muito bem, com certeza. Deputada Luiziane Lins, as CPIs, elas são normalmente vistas como um instrumento das minorias, né, dentro do parlamento. E essa legislatura ela tem uma característica diferente, porque esse governo não tem uma base consolidada efetivamente, né? Então fica até difícil dizer de que é um instrumento da oposição contra o governo, porque a base do governo ainda é uma coisa muito certa. Qual é a sua avaliação em relação a esse primeiro dia e essa visão de uma CPI numa realidade política, uma realidade de legislatura, onde não existe uma base de governo consolidada? Bom, satisfação também, Maristela, Tadeu está aqui com vocês. Mas assim, já fazendo parte do embate da divergência, dizer, Tadeu, que a gente sabe exatamente o que é fake news, né? Não é novo no ponto de vista tecnológico, mas exatamente o que representa isso, que é muito importante conceituar, e a gente vai ter momentos para isso. É exatamente, principalmente eu que sou jornalista, né, estudiosa hoje dessa questão. Então, fake news, para nós jornalistas, é muito caro, porque um jornalista clássico, um jornalista não aceita a fake news como notícias falsas, porque a gente pressupõe que se é notícia, é verdade. Então, o que é isso? É, na verdade, você ter formas de você repetir 1000 vezes uma mentira até que ela se torna verdade. Aí eu lembro disso, é só lembrar, por exemplo, do Goebbels, que era ministro da publicidade do Hitler, que ele tinha esse princípio de que repita 1000 vezes uma verdade, uma mentira, que ela vai se tornar verdade. Então, em função disso, eu acho que é importante essa CPI, porque não há uma intenção clara, porque o governo está sendo prejudicado. Eu acho que discutir o cyberbullying, que hoje atinge crianças e adolescentes, você discutir esse processo de notícias falsas amplamente divulgadas. Porque o que se muda desde que o mundo é mundo, quando você quer transformar a verdade, a mentira em verdade? O que muda é que com as redes sociais, as mídias digitais, você tem uma disseminação de forma assustadora e muitas vezes até de forma subterrânea. Ontem mesmo saiu uma matéria onde o presidente do STF, Dias Toffoli, abriu a investigação que começou em março e já apreendeu, inclusive de militares, agora apreendeu computadores, porque descobriu o que a gente chama Deep Web, que é profundamente, lá digamos assim, nas trevas da internet, onde descobriu que haviam ameaças gravíssimas, que ele disse que não tem nem coragem de falar, contra os ministros do STF. Então, é uma coisa muito grave para a sociedade. Então, a gente espera que os próprios
deputados, principalmente do partido do Tadeu, do PSL, que estavam no processo de obstrução, e eu acho isso natural no primeiro momento mesmo, mas que compreendam que ela tem 4 eixos, essa CPMI. Foi proposta por um deputado do DEM que saiu, dizendo que foi distorcida, enfim. Mas, na verdade, ela vai ver o cyberbullying, ela vai ver a rede vai ver o impacto no processo eleitoral de 2018, por ele mesmo colocada, e vai ver, daqui adiante, a questão do aliciamento de menores, inclusive para a promoção de coisas gravíssimas que esses jovens são muitas vezes levados, e ao mesmo tempo, a gente vai discutir, que eu acho que isso é fundamental discutir hoje no mundo, não é no Brasil só. Nós estamos atrasados nessa discussão, que é a história da política de privacidade e a proteção de dados. Porque hoje, Maristela, nós viramos algoritmos na mão de empresas, agora, infelizmente, na política também isso entrou. Então, o que é que acontece? Você fica martelando uma mentira com meme, com publicação nas redes sociais, e as pessoas ficam confusas. É uma tentativa de confundir as pessoas. Isso aí não pode ser bom para ninguém, independente de ser oposição, de ser governo. Isso eu acho que não é problema de oposição e governo. Acho que é um problema da gente ir ao fundo dessa questão e começar a preparar o Brasil para entender o que está acontecendo e não acreditar em tudo que vê. Deputado Coronel Tadeu, eu quero trazer a sua visão, como homem também da área de segurança, em relação às fake news que, por vezes, geram linchamentos, né, geram mortes, as fake news envolvendo ódio que a gente chama dos haters, né, as pessoas que estimulam esse ódio. Eu queria que o senhor dissesse um pouco com o seu olhar de homem de segurança, como é que isso deve ser combatido e se essa CPMI pode ajudar também nisso. As fake news hoje, elas estão praticamente fora do mundo jurídico nesse exato momento. Eu espero que a CPMI ela contribua, porque quando você atinge uma pessoa, as fake news normalmente elas estão atingindo ou algum fato, ou estão atingindo pessoas. No campo que você atinge as pessoas, você tem lá no Código Penal a calúnia, injúria e difamação, e você tem como prosseguir com um processo jurídico diante de um fato como esse. E isso nós temos vários exemplos que nós podemos citar e que circulam nas redes sociais. As redes sociais hoje elas têm um poder muito forte, realmente, de destruir a imagem de uma pessoa, né, e de plantar realmente uma mentira, falando várias vezes e fazendo com que essa mentira vire uma verdade. O problema é quando ela sai da acusação de uma pessoa, atinge uma pessoa e vai para uma situação. E aí você não tem limites definidos na legislação, né? E isso é o que mais está se tentando nesse trabalho da CPI, é atingir, porque quantos fatos foram noticiados ultimamente e que denegriram realmente a imagem, por exemplo, de grandes empresas. Eu recordo, por exemplo, o fato daquela notícia onde uma criança foi picada por cobra dentro de uma piscina de bolinha do Habib's. Né? Então, olha só o que fez com a marca do Habib's naquele exato momento. Né? Quem foi que plantou isso? Como é que a gente consegue chegar na origem desse fato? Né? E aí sim coibir. Eu estou nessa comissão da CPMI da fake news justamente para a gente poder chegar a um consenso de como é que nós vamos combater isso. Isso é importante, porque a fake news, às vezes, ela é criada até para se fazer uma sátira, mas é uma sátira que sai do campo da piada, do engraçado, e vai para a ofensa. Ou, às vezes, a destruição de um negócio. Então, como profissional de segurança e ligado a essa área jurídica também, essa é a minha maior preocupação. Nós tivemos, nas eleições de 2018, um embate muito grande pelas redes sociais. Chegou, por exemplo, de se veicular que o candidato, à época, o presidente Jair Bolsonaro, ele havia sido, ele havia aposentado com 33 anos de idade por insanidade mental, quando na verdade nada disso aconteceu. Ele aposentou em 88 quando ele foi eleito vereador, e isso a lei determina, que ele realmente passe para a reserva remunerada proporcional. Mas se plantou essa notícia com o intuito de denigrir a imagem do então candidato Jair Bolsonaro. E nós podemos aqui elencar vários fatos que realmente contribuíram para que essas fake news ganhassem um espaço na mídia, jornal, rádio, televisão, e
transcende isso, vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai para o Instagram. O intuito nosso é realmente botar freio nesse comportamento, freio em todas essas pessoas que se utilizam desses mecanismos tecnológicos para querer destruir uma pessoa ou alguma situação. Agora, deputada Luiziane Lins, traz agora o seu olhar de jornalista, de profissional da área de comunicação. O deputado Coronel Thadeu falou em relação à grande mídia. Obviamente, a grande mídia erra, como erram todos os profissionais em todas as áreas de atividade, né? Mas as fake news não são características da grande mídia. Pelo contrário, a grande mídia vem trabalhando no sentido de desmentir as notícias nitidamente falsas. As fake news, elas são originadas, sobretudo, em blogs financiados, blogs patrocinados, são muitas vezes produzidas fora do país, reproduzidas por robôs. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é importante dizer o seguinte, o Thadeu falou sobre essa questão das supostas fake news que foram feitas contra o candidato Haddad. Eu tenho a responsabilidade, quando o candidato Jair Bolsonaro, eu tenho a obrigação de falar, por exemplo, quem é que não lembra das fake news relativas a kit gay, a mamadeira de piroca, que era uma coisa absurda, e que isso daí foram dados, porque existem estudos, Maristela, nós não precisamos estar aqui falando de uma abstração. Hoje tem várias universidades, inclusive ligadas à comunicação, que estão estudando, estão pesquisando. Tudo bem que hoje tem terraplanistas aí que a gente não vamos se convencer de nunca de nada, porque na verdade não tem interesse nenhum pela verdade, pela ciência, etc e tal. Mas objetivamente, por exemplo, você falou dessas agências de checagem da grande imprensa que estão fazendo isso. Nós temos uma experiência em Minas Gerais, onde se juntou sociedade civil, pesquisadores da UFMG e a Lupa da Folha de São Paulo, onde pegaram as 50 fake news mais disseminadas durante a campanha de 2018. Nós precisamos ouvir essas pessoas. Essas pessoas não são de partido A, B ou C, essas pessoas são cientistas, são pesquisadoras, onde elas trouxeram isso aí. Porque o que muito nos assusta é a gente não compreender que uma CPMI, no caso, ela pode trazer à luz uma série de coisas que nós não temos pelas vias comuns. Por exemplo, eu fiz 23, apresentei 23 requerimentos. Desses, 9 requerimentos foram aprovados. Onde a gente está chamando as chamadas redes sociais, que elas são meios. Porque o fenômeno que a gente discute aqui é a internet como fenômeno, né? Mas as redes, a internet fez com que as redes, as mídias digitais fossem possíveis, e essas redes sociais, WhatsApp, Google, vou falar das principais, né, porque já são muitas, inúmeras, YouTube, onde você tem o Instagram, Twitter, Telegram, todos esses aí foram convocados, faz parte dos 9 requerimentos que já foram aprovados, dos 23, onde elas vêm também para prestar, convocadas, não convidadas, porque elas precisam colocar, porque você não pode entrar nos países assim e sair devassando, acabando com a imagem das pessoas e não tem regulamentação nenhuma, não no sentido de, isso é muito importante que se diga, de tirar o direito à liberdade de expressão. Eu sou jornalista e você sabe como nós prezamos por isso. Porque uma sociedade democrática, acima de tudo, ela tem uma sociedade com liberdade de expressão. Mas é preciso que a gente compreenda que você também, a liberdade de expressão, ela também não significa a mentira. Porque qual é a grande característica da fake news? É que quando a pessoa vê, ela é uma notícia falsa não, porque o jornalista não gosta de ouvir isso, mas ela é uma mentira, mas em formato de notícia, sim. É explicado assim. Ela não é um textão, como dizem os jovens hoje, né? Não é um textão no Facebook, não é um textão no Instagram. Ela é uma tentativa de você colocar uma mentira em formato de notícias. E para isso se utiliza, inclusive, às vezes, da cabeça, como se fosse uma notícia de um jornal. Usam até, às vezes, a própria imprensa. Nomes semelhantes a veículos tradicionalíssimos. Exatamente. Então, isso daí é o quê? Gera uma confusão na opinião pública e uma confusão nas pessoas. E como você falou, as consequências têm sido muito pesadas. Então, realmente me estranha, e aí, Tadeu, não é especificamente em relação a você, como parlamentar e tal, eu acredito que você vai ter uma conduta, até porque vem também de uma história, certamente tem história lá no seu estado, mas assim, elas precisam buscar, independente de coloração partidária, a gente precisa botar o dedo nessa ferida, que sim. Essa ferida é muito profunda no Brasil, para que novamente a gente não esteja vivendo sobre a guerra de fake news, que daqui a pouco as pessoas não entendem mais nada. Até porque hora está atacando um, hora está atacando o outro, né? Essas coisas variam, né? E as instituições
tem que ser respeitada, a imprensa é uma instituição, né? Deputado, a deputada Luziane Lins falou da convocação de Google, Facebook, Twitter, Instagram e tal. Só acho que começar por essas grandes redes pode ser um bom início? Aliás, eu acho que é o trabalho inteiro. São essas empresas que vão ter que contribuir nessa CPI, porque elas são o veículo, elas são a forma com que essas fake news acabam chegando a milhões de pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? E, quem sabe, até se apurar a responsabilidade ou participação delas na distribuição dessas notícias. Né? Normalmente, essas notícias, elas acabam não evidenciando de imediato uma mentira, e sim um fato normalmente dramático, apelativo, que causa uma certa emoção e que traz junto uma polêmica, né, que é o principal disso tudo. Gerou polêmica, chamou a minha atenção, eu já jogo imediatamente para frente. E aí vem aquela, eu digo culpa, porque em alguns fatos com certeza existe o dolo de se transmitir, repassar aquilo para frente. Mas na grande maioria, eu tenho certeza disso, né, vem a culpa daquela pessoa que recebe aquilo e acaba repassando na inocência, acreditando que aquilo não é verdade. Né? E a fake news, ela vem com uma qualidade muito grande em cima. Primeiro, ela quer chamar atenção, né, como eu disse, um apelo. Né, ela tem a qualidade emocional, né, é a primeira condição dessa notícia seguir à frente. Ela causa uma determinada emoção. Não quer saber se aquilo é verdade ou é mentira. Tem emoção naquela notícia, eu vou jogar aquilo para frente. O fato objetivo fica em segundo plano. E a gente, se eu não me engano, em 2016 teve até um prêmio, que é a chamada palavra pós-verdade, né, que ela foi eleita, né, a palavra do ano em 2016, que ela veio justamente contrapondo a fake news. Falou assim, ó, primeiro eu dou a notícia, depois eu venho com a verdade. Mais ou menos é assim que se figura nesse mundo das fake news, nesse mundo da notícia eletrônica, né, porque antigamente a internet, ela veio para mudar o mundo mesmo, a cabeça das pessoas, o comportamento das pessoas, e de forma indiscriminada você solta aquilo. Nossa, às vezes até de forma positiva, que legal, vou passar para frente, mas é uma mentira. Mas é porque aí, esses grupos que produzem isso, eles se valem do que a deputada comentou há pouco, que são os algoritmos. Os algoritmos identificam as bolhas. Sim, e a Luziane está correta. Se nós somos da mesma bolha... Exato, nós estamos virando binários. Eu produzo uma notícia que eu sei que você sequer vai questionar. Eu produzi, você acha que aquilo vai ao encontro do que eu quero acreditar, do que eu acredito, e eu passo para frente. Que foi, inclusive, Maristela, uma coisa que marcou o mundo no ano de 2018, que foi aquele escândalo da Cambridge Analytica, que acabou porque foi assim, devassada. Ela ficava sediada em Londres e ela, na verdade, influenciou a eleição do Trump nos Estados Unidos. Isso daí gerou imediatamente uma CPI gravíssima no Parlamento Europeu, em especial lá em Londres, onde teve todo um desdobramento e até hoje existe investigação sobre isso, que procede. O Mark Zuckerberg lá do Facebook, que foi obrigado a depor, como vários outros foram obrigados a depor, para ver o que está acontecendo, porque assim, do mesmo jeito você teve lá você teve Hitler, você teve o Trump, aí na minha avaliação, deputado, teve o Bolsonaro aqui, e assim, são coisas que você não tem controle, porque assim, cada rede, e é importante que a gente tenha isso, tem uma forma diferenciada de jogar, ou digamos assim, ou de ser um veículo, porque às vezes a própria empresa nem tem conhecimento, talvez, um veículo de transmissão. Eu me lembro que quando na universidade, do jornalismo, hoje eu faço doutorado em comunicação e semiótica, mas eu sou sempre, a minha área todinha acadêmica foi na comunicação. E eu lembro que na década de 90, o debate da academia era do recém-fenômeno, assim, 40 anos não é nada para a história, então assim, da discussão sobre a televisão, sobre a chamada radiodifusão, essa coisa toda. Que a pergunta era, a televisão é boa ou ruim? Aí a gente estudava, para chegar assim, não, ela não é boa nem ruim, ela é meio. Então, assim, o que você faz com os meios, aí como você vai usar e para que você vai usar, isso é a discussão fundamental. Então, nós estamos nessa fase das redes, porque com uma coisa muito importante que eu acho importante destacar, até porque como estou estudando muito isso, por exemplo, os jovens, eu digo isso que eu tenho filho, tenho sobrinho e tudo, eles não assistem mais TV.
Não. Não faz, tá difícil, assim, os jovens pararem para ver televisão. Então, o smartphone como fenômeno, ele também acaba sendo a portabilidade o tempo todo da comunicação e da informação. Tanto é que você vê, é difícil você ver um jovem hoje parado, a não ser que seja uma coisa muito atrativa que chame a atenção dele. Mas, em geral, ele está se informando por aqui. Aí daqui que ele entra, ele reproduz até a televisão, no YouTube, Exatamente. não sei aonde. Mas ele está aqui, entendeu? Então, assim, e aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rapidamente para você. Saiu uma matéria agora, enorme, no New York Times, dizendo que como o YouTube radicalizou o Brasil. A matéria pega vários estudiosos que trabalham com a seguinte coisa, essa história dos algoritmos que a gente falava há pouco, por exemplo, no YouTube, como é que a suposição, o YouTube responde em parte, muda alguma coisa, isso resumindo a matéria, mas continua do mesmo jeito. Se eu entro, por exemplo, no YouTube para poder procurar, por exemplo, a receita de um bolo, para poder procurar alguma questão relativa a alguma doença, relativa, eu quero saber como é que ajeita cabelo, essa coisa toda. Se eu tiver na reprodução automática, eu sou direcionado para sites de extrema-direita ou para para canais de extrema-direita. Foi provado isso, assim, vai atrás. Se eu entro atrás de notícias, aí automaticamente vai me vir notícias. A gente está caminhando para o final do programa. Deputado Coronel Tadeu, eu queria ouvir em relação a um ponto. As CPIs, as CPMIs, por extensão, elas têm poder de polícia e elas podem também fazer parcerias com órgãos, outros órgãos de Estado, Ministério Público, Polícia Federal e tal. Quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar também, eu creio, nas conexões disso lá fora do Brasil, onde muitas vezes esses sites que produzem as fake news estão sediados, né? Você acha que vai ser possível contar com a colaboração do governo, dos órgãos de Estado, para fazer essas parcerias, para buscar esses convênios lá fora, para poder trazer essa realidade para cá? Eu acho que é isso que nós estamos buscando nessa CPI. Né? Internamente nós podemos resolver o problema quando os problemas estiverem aqui dentro, mas a gente sabe que isso transcende os limites do Brasil, a jurisdição brasileira, e muito provavelmente nós vamos ter que firmar acordos lá fora justamente para poder impor respeito. Né? E acredito que isso vai beneficiar não só o Brasil, mas como também outros países, porque realmente virou um mundo absolutamente liberal até demais, sem responsabilidade, onde as pessoas realmente não estão nem um pouco preocupadas com o resultado daquilo que elas estão manuseando nesse mundo eletrônico, e a CPI ela tem força para isso. Né? Algumas coisas a gente sabe que nós vamos ter limites para impor determinadas regras, mas tem que se aproveitar todo esse trabalho da CPI. Nós temos 180 dias para tentar nos aprofundar, né? Fazer uma deep CPI mesmo, né? Vamos jogar lá no fundo mesmo para poder trazer o máximo de informações para que a gente possa regularizar esse mundo, que virou um mundo de ninguém. Todo mundo faz o que quiser, acusa quem quiser, aponta quem quiser, sem o menor respeito, sem o menor pudor, sem a menor responsabilidade com a consequência que aquilo está causando. Deputada, muitíssimo Maristela, obrigada. muito obrigado. Pela sua participação, deputada. Né? Obrigada. Você de casa que nos acompanhou, o Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos sobre o começo dos trabalhos da CPMI das fake news. Eu recebi o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e a deputada Luziane Lins, do PT do Ceará. Obrigada pela sua audiência, pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.